Boa noite a todos. Boa noite, Marcos, nosso convidado especial. Sejam Muito boa todos noite. bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, onde o Marcos vai explicar como fazer o Evangelho no lar. Esse encontro é organizado pela ANSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades da Federativa, por favor, acesse o nosso site, o www.nrsp.nl. É com muita alegria que recebemos o Marcos para esta palestra. O Marcos reside em Den Haag, Haia, e é goiano de nascimento. Como profissional, é formado em Relações Internacionais e trabalha como oficial de chancelaria. Como espírita, participa dos estudos do Seara da Luz, em Roterdã, e do Grupo CIMI, que é um grupo de mediunidade. Em Brasília, ele estudou e participou em dois centros espíritas, o Centro da Fraternidade Espírita Cícero Pereira, CECIP, e a Comunhão Espírita de Brasília, de 2010 a 2019. Lá, o Marx fez o WES, o WESME, Desenvolvimento Mediúnico, integrou um grupo de passe e fez parte também do coral. Hoje ele vai falar sobre o Evangelho no Lar. Esse encontro terá a duração de mais ou menos, no máximo, 1 hora, e todos têm a possibilidade de fazer suas perguntas, né? Mas nós pedimos que as perguntas sejam relativas ao tema e concisas, para dar tempo de todos tirarem suas dúvidas, caso haja dúvidas, né? Marcos, a palavra é sua. Certo. Muito obrigado. Bom, novamente, boa noite, Maria. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Maria, do meu amigo Paulo Belo. E, bom, é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi ou de como eu tenho feito o Evangelho no lar, né? A prática do Evangelho no lar, ela é muito importante, né? Acho que todos nós, quando vamos a um centro espírita no Brasil ou em algum lugar, uma das primeiras perguntas no atendimento fraterno é se você pratica o evangelho no lar, né? Eu considero que seja uma atividade basilar mesmo e de uma importância enorme, né? Porque é aquele tempo marcado, né? Aquele compromisso que você tem com a espiritualidade amiga, consigo mesmo, com o seu estudo do evangelho, mas também toda semana, né? E também é um momento de integração com a família, com os familiares, ou aquelas pessoas que convivem com você dentro da mesma casa, né? Ou dentro do seu lar, né? Já que é o Evangelho no lar. Bom, de forma alguma eu sou autoridade no assunto. Eu gostaria apenas de dizer isso é, acho que como é a oração espírita, né, que a gente não tem aquela oração, ou a gente não tem aquele rito todo, precisa ser necessariamente assim, não é isso, né? Mas o que eu gostaria de passar para vocês é como eu aprendi a fazer o evangelho no Centro Espírita Cícero Pereira, e como eu tenho feito. Lá era interessante esses centros grandes do Brasil, né, que eles têm várias atividades. E uma das atividades era essa, inclusive ela era semanal, a atividade de ensinar como fazer o evangelho. As pessoas iam para o centro espírita como se fosse mais um estudo, um EJE, mas era uma atividade pequena, simplesmente para ensinar a fazer. E é engraçado porque, apesar de fazer o evangelho ser uma coisa natural para quem é espírita e de não ser muito difícil, né? Não é uma atividade, né? Assim, que demanda muito tempo, que demanda muito estudo e tal. Não. Qualquer pessoa, qualquer espírita pode fazer. Mas quando a gente não tem uma orientação, ou quando a gente não sabe exatamente qual o melhor passo a passo fazer, a gente fica na dúvida, a gente fica reticente e às vezes pode acabar não fazendo por, por falta de conhecimento, por preguiça ou por aquela inércia de começar. Então, eu só queria dizer isso, que o que eu vou passar para vocês é um roteiro que
que eu aprendi, que eu vi, eu encontrei na internet tem vários centros que publicam, né, um manual, um guia, se vocês quiserem procurar mais, tem essa informação. Mas é uma coisa muito simples, seguindo esse roteirinho. Eu passei para a Maria esse roteirinho, um arquivo, depois ela pode encaminhar para vocês, eu peço isso. E passei também uma versão digital do Minuto de Sabedoria e do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então acho que já falamos sobre os benefícios, ou uma parte dos benefícios, né? Esse estudo semanal, esse compromisso, essa seriedade com a doutrina e essa comunhão com a sua própria família, né? Ou as pessoas que coabitam com você. Então, de maneira muito simples, como fazer o evangelho? Primeiro, você vai escolher um dia na semana e uma hora. Você vai escolher, e isso vai ser fixo, você vai repetir todas as semanas nesse mesmo horário, de preferência sem atrasar, sem que isso seja, essa semana eu vou fazer isso, então não vou fazer. Então, você vai escolher na semana, qualquer dia da semana, qualquer horário, um dia que você tenha mais certeza de que você vai estar em casa naquele horário e que você vai estar disponível, né? Então, se é um horário que você costuma ter aula, se costuma ter trabalho, você não vai pegar esse horário. Fim de semana, às vezes as pessoas marcam no fim de semana, mas aí tem sempre uma atividade fora e acabam deixando de fazer. Também não é o ideal. Aqui em casa, a gente faz às terças-feiras, às 10 da noite. E foi o horário que já há algum tempo eu faço nesse horário, então eu não precisei mudar, né? Então eu consegui marcar nesse horário e a gente tem conseguido cumprir. Aí eu acho que cabem umas dicas, né? Por exemplo, colocar um alarme no celular 5 minutos antes das 10 horas, todas as terças-feiras. Então, o alarme toca, você às vezes está esquecido, às vezes está fazendo uma outra atividade, mas não, mas você vai lembrar, quando tocar o alarme, você não vai falhar, não vai perder a hora. E aí você pode se preparar e se concentrando, né? Colocar, às vezes, uma música de meditação e ir entrando no clima do culto. Bom, então marcado o horário e aquela hora você vai cumprir esse horário. Você vai convidar todas as pessoas que moram com você, o seu pai, sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o colega que divide o apartamento, todas as pessoas que moram com você, você deve e pode, né? Ou pode e deve convidar para participar. Ah, não é necessário ser espírita, né? As pessoas de qualquer fé elas podem participar. Inclusive, nesse sentido, se você tem visitas em casa que estão só de passagem ou que estão dormindo, né, pernoitando na sua casa com você, você deve convidar, né? Essas pessoas, a espiritualidade às vezes pode até estar ajudando que essas pessoas estejam ali para elas terem aquela participação por elas mesmas e porque elas podem compartilhar durante o culto, né? Então, se tem um amigo em casa, se tem um parente visitando, convida, explica que não é algo, não é duradouro, né? Não é longo, não é cansativo, não vai ferir a fé de ninguém, muito provavelmente. Então, é uma reunião muito tranquila, assim, é uma reunião muito gostosa e leve, né? Eu acho que todo mundo que faz o Evangelho no lar, assim, quando acaba, você sente aquele bem-estar, né? Aquela calma, aquela paz interior. Bom, então, participam todos da casa, né? E inclusive as visitas. O ideal é fazer sentado à mesa, né? A mesa que estiver na sua casa, você retire as outras coisas, não deixe nada em cima, de preferência limpe a mesa, né? Para estar ali o ambiente limpo. Você vai colocar um copo de água para cada um dos participantes. E aí, aqui, nesse caso, é importante, por exemplo, se tiver alguém em casa que, não, eu não quero participar disso, eu não gosto, eu não me sinto bem, você pode perguntar a essa pessoa se ela aceitaria tomar a água.
E aí você vai colocar um copo de água para ser fluidificado durante o evangelho, depois a pessoa toma só a água. Então, um copo para cada pessoa, inclusive para alguém mais que esteja lá em casa e que não deseje participar do evangelho. Isso é importante também na hora de decidir o dia e o horário, né? E, enfim, aí como você vai participar com a família, o ideal é combinar com os outros qual o melhor horário para eles também. Não pode ser uma coisa determinada, né? Não pode ser imposto isso, né? Ninguém é ditador. Então, converse com todo mundo e chegue a um consenso de qual é o melhor horário para fazer o evangelho. Mais um outro benefício do evangelho é que a energia boa, positiva que é gerada ali é tão grande que ele ilumina toda a sua casa, com certeza, mas o seu prédio todo e às vezes até o bairro, né? A luz que está ali, que chega nessa casa, nesse ambiente, toda semana naquele mesmo horário, ela vai ser benéfica para todo mundo que está em volta, né? Não só para você, para sua casa, para sua família, mas para todo mundo que mora em volta. E isso é muito bom, é muito gratificante também. Se, e aí uma outra coisa, a importância de fazer todas as semanas, certo? Toda semana no mesmo horário. Ah, mas e se eu não estiver em casa nesse dia? Se eu estiver viajando? Então você tenta, da melhor maneira possível, você tenta fazer. Eu já fiz o evangelho dentro no quarto de hotel, eu já tive que fazer estando numa confraternização, dentro do avião, acho que umas 3 vezes já. Então, da maneira que seja mais possível fazer, você faça. Tenta colocar o copinho d'água. Talvez você não precise fazer todas as etapinhas, mas você vai fazer ali uma oração, vai se concentrar, vai fazer uma oração e da melhor maneira possível você vai fazer a sua leitura. Por isso que eu acho importante esses 3 arquivos digitais que eu mandei, porque aí eu tenho no celular, eles já ficam ali numa pastinha. Então, se eu estiver fora de casa, ou muitas vezes em casa mesmo, eu faço usando os livros eletrônicos. Você tem ali sempre à mão, então fica mais difícil faltar, né, ou perder esse dia. As perguntas ao final, né? Eu ia dizer se alguém tem alguma pergunta até agora, nesse sentido. Até ao final, né? Tem que Eu estar. tenho uma pergunta. Certo. É, Pode falar, pode falar. tipo, em casa eu faço sozinha. Você tem Certo. uma dica para quem? Porque o marido e os filhos e a minha filha não querem participar, né? Não querem participar. Ah, sim. Então, mesmo nesse caso, né, como você tem pessoas que moram com você e eles não querem participar, você pode fazer o que eu disse sobre a água, né? Colocar os copinhos para cada um deles e aí depois distribuir. Acho que vale a pena de quando em quando reforçar o convite, né? Não gostariam de participar e tal. Eu acho que vale sempre incentivar. Agora, fazer sozinho não é um problema, tá? Ou quem mora Uhum. só, por exemplo, não faz, não vai deixar de fazer. Você vai. É aquilo, né? É como se você estivesse viajando também. Você vai tentar fazer da melhor forma possível, Sim, né? eu faço a Então, não tem leitura, problema fazer sozinho. e tento Faça, do mas que eu faça em li. voz alta, tá? Sim, Tente, eu faço tente fazer sempre em a voz mesa, alta. Sempre em faça voz as leituras alta. todas em voz alta. E, bom, aí é que eu vou explicar ainda o passo a passo, né? Mas mesmo, por exemplo, a parte dos comentários, eu acho que convém fazer em voz alta também. Então, Uhum. você faça todo em voz alta, porque não vai ter mais encarnados ali na mesa com você, mas vai ter os desencarnados, né? Muito obrigada. Tá certo? Bom, então vamos para mais alguma pergunta? Então vamos para os passos, né? O- é
bem simples. E aí, mais como eu faço do que exatamente como está aqui no manual. Mas primeiro o que eu faço? Eu abro o Minutos de Sabedoria ou algum livro que você tem em casa, como chama aquele? Fontes, enfim, qualquer um desses livros inspiradores que vocês tenham. Eu gosto do Minuto de Sabedoria, ele é bem curtinho, é, e é sempre bastante preciso. Então, eu abro aleatoriamente o Minuto de Sabedoria, faço aquela leitura, e aí no segundo momento você faz a prece de início, né? É uma prece voltada a Deus, a Jesus, pedindo a inspiração para o Evangelho, pedindo a proteção para o seu lar, para sua família, a inspiração para aquele estudo em si, né, para que as leituras sejam proveitosas, para que sejam leituras pertinentes ao momento que você está passando. E, e aí, nesse momento, eu faço o que no roteirinho ele fala para fazer depois, mas eu acabo fazendo tudo isso na oração inicial, que é pedindo as bênçãos ou as graças, ou para interceder em favor de alguém, de algum parente, de algum amigo. Eu tento colocar tudo isso na oração inicial. Tá? Ah, e aí já fica tudo nessa primeira fase. Aí, a terceira etapa é a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, você vai pegar ou o livro ou o arquivo digital. Aí tem duas opções, né? Você pode fazer a leitura aleatória. E é engraçado que quando eu comecei a fazer, eu não tinha, eu fazia com a minha irmã, eu morava junto com a minha irmã nessa época. E ela, como tinha essas duas opções, eu pensei, bom, como eu quero estudar todo o Evangelho, eu vou fazer então da página 1 primeiro. E ela falou assim, mas por que a gente não faz aleatório? Ué, pode ser também. Então, estão essas duas opções. Ou você faz na ordem do evangelho, e aí cada semana você vai dando sequência no tópico, ou você faz aleatoriamente. O legal de fazer aleatoriamente é que muitas vezes a leitura é bastante pertinente para aquilo que você está passando, para aquilo que você precisava ouvir naquele momento, naquele dia. Então, desde então, a gente tem feito assim e tem sido bom. Você vai fazer a leitura do evangelho, e aí depois uma parte de comentários. Ah, todas as pessoas participantes podem e devem comentar. As pessoas, você, enfim, todo mundo vai comentar sobre aquilo que sentiu, sobre aquilo que pensou, porque essa leitura ela é para impactar a sua vida, o seu dia a dia. Então, ah, às vezes com um exemplo, às vezes exatamente daquilo que aconteceu nesse dia e que tem a ver com a leitura, ou como você interpreta aquele ensinamento de Jesus. Os comentários são livres, eles só não se deve, por exemplo, tá vendo? Isso foi para você. Ou isso foi para fulano. Talvez esse tipo de acusação não é bem-vindo, né? É, ou estender demais, ou aproveitar aquilo ali para contar uma história paralela e aquilo ali desvirtuar a reunião, não faz sentido. Então, são comentários ali pontuais sobre aquilo que sentiu, aquilo que pensou, a interpretação que cada um tem sobre aquele trecho do Evangelho, mas de uma maneira, de um modo curto, né? Pode dar-se a oportunidade de todo mundo, mas para fazer de uma maneira curta. E aí, por fim, a prece de encerramento. Então, nessa prece você vai agradecer pelo estudo, pelas leituras, vai pedir inspiração, proteção para a semana que se inicia, né? Para o restante da semana que está a vir. E você vai pedir para que seja fluidificada a água que está em cima da mesa, né? Para que ali sejam colocados todos os fluidos de que você necessita, de que as pessoas necessitam para estarem bem. Basicamente são essas quatro fases. O roteirinho ele dá a opção de, antes do encerramento, você fazer esse pedido de graças para a paz mundial, ou para, enfim, alguma pessoa interceder por uma pessoa que está doente e tal. Mas como eu expliquei, eu faço na oração.
E aí eu gostaria de fazer com vocês, então, o Evangelho em si. A gente começar pela leitura aleatória, fazer a prece de início, fazer a leitura, fazer os comentários, gostaria de ouvir os comentários de vocês, e aí a gente faz a prece de encerramento, para ficar bem claro, assim. Ô, Tudo Marcos, bem? a Cláudia Sim. levantou a mão. Cláudia, Ah, você... sério. É, E como que eu falo? oi, ela já entra. oi, Marcos, tudo bem? É, Oi, Cláudio, tudo eu, bem? olha só, justamente eu ia perguntar sobre essa bênção das águas, né? Porque eu faço geralmente no, no início, peço que aquelas águas sejam imantadas, né, pela espiritualidade superior, porque aí você vai lendo o Evangelho e aquilo ali vai percorrendo e aquela água vai recebendo todos os fluidos necessários para a cura, né, do corpo, da alma. Eu geralmente faço isso. E no final eu faço o agradecimento por pela imantação das águas, né? A irradiação, agradeço a Bezerra de Menezes e tal. Não sei se, no caso, você também faz assim, pode ser feito assim. Bom, eu estou olhando o roteiro, tentando buscar na memória o que eu já ouvi sobre, mas eu sou sempre da opinião de que isso não é estanque. Então, se você sente melhor fazendo no início, não vejo, não consigo pensar em nada que seja negativo nesse sentido. Eu Uhum. acho, né, eu acho que nesse sentido o espiritismo é bastante fluido, né? Não sei se alguém souber Flex... de alguma contraindicação, pode se manifestar É assim, mas eu flexível, não. né? Nisso eu acho que não, também eu concordo com você, não há nenhuma regra assim tão uma regra imposta, né? Que tem que ser nesse trâmite, a água, o pedido pelas águas no final ou no início. De repente É, é eu, ao sabor da pessoa, à vontade da pessoa, né? Que se procede. é, eu não sei se o ambiente já vai estar mais propício ao final. Eu estou tentando imaginar algum motivo, mas eu não consigo pensar. Posso pesquisar também e, se eu Uhum. encontrar alguma coisa, pedir para encaminhar pela Maria. Ah, tudo Tá? bem. Mas Porque não, eu falo. de momento eu não consigo pensar em nada que seja Uhum. desabonador, não. Porque eu já vi isso, entendeu? Em outros centros, já vi ocorrer isso, de pedirem no início, aproveitando, finalizando, nós que vamos começar os trabalhos, pedimos que essas águas sejam irradiadas, né, imantadas e tal, fluidificadas. Eu já vi isso ocorrer, por isso que eu estou te perguntando se você também já teve esse tipo de experiência. Tá certo. Obrigada. Imagina. Marcos, boa ideia essa da gente fazer o evangelho agora juntos, né? Certo. Eu acho que fica mais fácil, né? Fica mais claro para entender, porque só a explicação é meio como se fosse um texto, né? Uhum. Bom, então eu vou pegar aqui no meu telefone o Minuto de Sabedoria e tem essa abinha assim, ó, então dá para, não dá para ver, né? Mas você pode correr aqui o índice assim e aí na página que abrir, vamos lá. Nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder, confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. Bom, nessa leitura, vamos fazer uma prece introdutória. Senhor Deus, Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez realizar o Evangelho no lar. Agradecemos por toda a semana que passou, por todas as bênçãos e todo o auxílio que recebemos durante toda esta semana. Neste momento, pedimos, primeiramente, a proteção divina para realizar um culto abençoado.
Pedimos a presença e a proteção dos nossos mentores espirituais, para que eles estejam bem intuídos, bem preparados para a realização deste culto. Pedimos a presença das entidades superiores e de outras entidades que seja pertinente que estejam conosco esta noite. Gostaríamos que neste momento uma luz pura que emana do Cristo possa penetrar este apartamento, possa adentrar por cada uma das janelas, percorrer cada cômodo, cada espaço deste apartamento ou desta casa, que essa energia pura possa retirar todas as energias deletérias em cada cantinho e possa preencher o ambiente com muita força, com energia positiva, tornando este apartamento, esta casa, num lar, num lugar em que possamos estar em paz conosco mesmos, que possamos descansar, que possamos ter aqui um ambiente protegido e seguro, que seja o nosso refúgio. Gostaríamos também, Senhor, de pedir que seja levada uma mensagem de afeto, de amor, de esperança, principalmente neste momento de dificuldade que passamos. Que seja levada essa mensagem a todas as pessoas que nos são caras, estão ligadas a nós, no nosso dia a dia, em especial os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos tios, os nossos sobrinhos, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros de fé e também aos nossos inimigos. Que todos eles e todos nós possamos estar em comunhão, possamos ser um só com o universo, com o divino, possamos estar sempre cientes da necessidade da prática da caridade, da nossa reforma íntima, e que possamos, ainda que intimamente, sermos recordados, possamos intimamente recordar os propósitos das nossas encarnações e que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Por último, gostaríamos de pedir para que nos inspire a fazer uma leitura edificante, esclarecedora, enriquecedora e pertinente ao momento pelo qual estamos passando no mundo de provas e expiações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, eu reforço que as orações elas não têm uma necessidade de seguir o rito, né? Eu acho que algumas coisas podem, devem ser pedidas, mas não são palavras certas, né? Não é mecânico, né? Aquela oração mesmo que a gente sabe, né? Que vem do coração. Então agora eu vou abrir o Evangelho, vou fazer também pelo telefone, fazer uma leitura aleatória. Saiu aqui o capítulo 13, bem na parte inicial. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. A gente não lê muito, né? Eu não vou ler o trecho todo, vou ler apenas o número, talvez o 1 e o 2, talvez até o 3. Mas não precisa ler, não precisa ser uma leitura muito extensa ou ler o capítulo todo, né? Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse:
Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas, não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Bom, acho que essa é talvez a segunda ou a terceira lição que a gente mais escuta no Espiritismo, né? Que é, bom, se não há salvação fora da caridade, fazer a caridade e se gabar dela, né? E se vangloriar dela, ou espalhar para todo mundo aquilo que você fez, não pode te trazer louros, né, na terra, mas nenhum benefício no futuro. E convenhamos que é feio, né? Se você pensar bem assim, é muito mais digno, né? Você ter a humildade de fazer aquela caridade, né? De ajudar uma pessoa sem pedir nada em troca, né? Sem sair contando para os outros, né? Pensa a vergonha que passa uma pessoa, né? Que você, mas fulano tá tão bem assim, mas foi porque eu ajudei, né? Eu é que fiz isso, eu que dei esse conselho, né? E a gente às vezes vê isso acontecer, né? As pessoas. Se por um lado a gente vê ingratidão, né? E acho que essa é uma outra face da caridade, né? Nesse caso aqui, se você ajuda e depois sai espalhando isso e sai querendo esse reconhecimento, você não vai estar agradando a Deus, né? Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, né? Então virou, bem dizer, uma moda, né? Muitos ajudam, né? Usam a internet para ajudar mais e mais, mais, mas tem muitos que ajudam só para mostrar que estão ali, né? Que estão ajudando, que tá fazendo alguma É. coisa, né? Eu já vi algumas vezes as pessoas fazendo a caridade, tiram a foto e aí postam dizendo que ali é para convidar mais pessoas, né? Para incentivar que mais pessoas façam. Eu confesso que eu fico meio na dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que nesse caso pode? Bom, mas pelo menos que não se envergonhe a pessoa que está recebendo, né? Se você mostra o rosto da pessoa que está recebendo, né? Pensa a sensação de quem está, não sei, ganhando uma cesta básica e está ali tirando a selfie, né, com o doador, por exemplo, né, nesse caso de caridade. O Não importante sei. o importante é não humilhar a pessoa, né? A pessoa não se sentir por baixo, que é tão desagradável. Você já está ajudando, ela já está pedindo, né? Porque muitos pedem, né, ajuda e Sim. dali a pouco o outro ajuda e ela fica naquela situação e se mostra, né, com orgulho de ter ajudado, porque isso aí envolve orgulho, vaidade, né? Já. Então, envolve todas essas coisas que realmente a pessoa fica numa situação de humilhação, né? E de vergonha, às vezes, vergonhado, porque é tão difícil, né? Você chegar a pedir já
você tem que deixar de lado, né, o seu orgulho para você fazer o pedido, para me ajuda. Então a pessoa está numa posição inferior e o outro fazer Sim. isso realmente é uma coisa muito desagradável. Não acho que seja de virtudes uma pessoa que faça isso. Eu lembrei de um caso, por exemplo, que eu vi, aí eu ficava na dúvida, né? Era uma pessoa que eu conhecia aqui, enfim, não estou querendo falar mal só, mas só porque a gente está debatendo essa questão da publicidade, né? Mas esse amigo meu, ele postava muito assim, mais uma sexta-feira, estamos aqui no sopão. Daí ele tirava uma foto preparando a sopa, ele com quem estava ajudando preparando a sopa, não tinha quem estava recebendo. E acho que ele tinha essa mensagem, assim, né? Venha participar também e tal. Eu fico na dúvida, né? O que se já, né? Se encaixa nesse caso aqui da graça que ele já está recebendo agora, que ele não vai receber depois. Mas de qualquer forma é isso, né? Sempre prezar pelo anonimato, né? Pela elegância, né? Eu acho que tem essa palavra, né? É, A caridade feita sem louros, ela é elegante, né? Ela é sutil, ela está ajudando e o único benefício que está surgindo dali é, de fato, a alegria, né, de quem recebeu a caridade, né? Eu acho que por esse lado. Marcos, eu acho que é muito importante essa questão da caridade. Meu som é que não constrange quem está recebendo, né? Eu acho que o exemplo que você deu do seu amigo, às vezes pode funcionar como motivação para outras pessoas, né? Também não sei, não Isso. saberia te dizer se isso é válido ou não, mas se a gente vê esse aspecto aí da motivação de trazer outras pessoas. Agora, eu acho que a caridade que humilha quem recebe, ela perde muito, porque a pessoa já está Muito, numa com situação certeza. vulnerável, fragilizada, e não precisa isso, né? Eu acho que e aí vem a elegância de quem está da caridade, né? Que a gente, como diz aqui, dá com a mão direita, como é que é? Que a esquerda não veja, né? É nesse sentido. Não humilhar, não constranger quem recebe, né? Eu acho que isso esse ponto é bastante importante. Eu vejo isso como bastante importante. quanto a esse seu amigo, eu acho que, no caso, é a consciência de cada um, né? A gente não sabe o que se passa por dentro do ser humano, na cabeça do ser humano. Ele, de repente, deve ter, sim, uma vontade de mostrar, de ser o chamariz, né? Para ter mais ajuda, né? Que nem vários Uhum. fazem isso na internet, pedindo ajuda, venham, mostram crianças, mostram, né, pessoas ajudando umas às outras. Né? Então, de repente, isso aí vai de acordo com a consciência de cada um. A gente não pode adivinhar o que se passa, mas a própria pessoa sabe o que ela está fazendo, né? Se ela está Sim. ali ligada para Deus ou se é uma coisa de soberba, né? E de orgulho. Só ela que sabe, a gente nunca vai saber. Eu acho. É, enfim, a intenção, a verdadeira intenção, né, eu sempre, nos estudos, eu sempre tendo a dizer que no dia do juízo final, né, ou no dia do desencarne, que seja, tudo aquilo que a gente fez aparece, né, fica tudo muito transparente para todo mundo que está, para todos os outros espíritos que estão olhando. Se esse ponto fosse julgado, né, ou se esse, né, igual fala aqui que os benefícios no além-morte, né, naquele momento vai transparecer qual que era a intenção da pessoa, né? E se a intenção era apenas se gabar e tirar louro daquilo, vai, ela vai ser prejudicada, né? Acho que é bem isso mesmo. Bom, mais algum comentário? É que ali aí eu vou colocar essa outra explicação, né? O culto ele deve durar de 15 a 30 minutos. Não é para ser uma reunião longa, não é para ser um debate muito contínuo, né? Acho que até pode depois de encerrar, né, se surgiu ali alguma ideia, pode até ser debatida depois, mas depois de ser encerrado, depois de ser interrompido. E eu acho muito legal isso
como é que eu falo? Às vezes a gente tem uma impressão de que uma atividade religiosa ela vai tomar muito do nosso dia a dia, né? Que você, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu ainda tenho que rezar, eu ainda tenho que ir à igreja ou ir ao centro espírita, mas aí eu gosto disso do culto do evangelho, que ele é rápido, né? Em 15 minutos você conseguiu esse tanto de benefício para você, para sua família, para o seu lar, e, e acabou, né? E a vida que segue. Aí semana que vem tem de novo. Então, eu gosto disso. Eu acho que é um custo-benefício muito bom, né? 15, 30 minutos, é, e ele está concluído, né? Essa atividade tão importante e você com 15 minutos, 30 minutos por semana, você consegue atingir o seu objetivo. Eu acho isso muito legal. É interessante, sim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, pode falar. Sim, eu queria colocar só, às vezes tem perguntas de pessoas que querem fazer o evangelho ou, né, no lar, é, as questões, né, a leitura, os comentários, né, a gente sempre diz assim que não seja trazido questões polêmicas, né, as pessoas vão entrar ali num debate, né, não é o objetivo, né, que seja colocado que as coisas que são colocadas ali sejam discutidas num clima de harmonia, né? Porque ainda mais hoje em dia Sim. que os ânimos andam assim bastante acirrados, né? A gente sabe na sociedade, né? Então que essas questões não sejam tratadas, né? Pelo menos de forma polêmica, né? Aí quem está conduzindo, porque uma das pessoas vai conduzindo, né? Inclusive o manualzinho fala que, enfim, pode ser o chefe da família, ou pode ser um rodízio, ou pode ser qualquer pessoa. Mas acho que quem está conduzindo pode também ajudar. Olha, vamos conversar isso depois, vamos só terminar a reflexão aqui e vamos encerrar. Porque, inclusive, ainda tem que fazer a prece de encerramento, né? Senão não conclui tudo. É, É, mas é é, isso aí. outra, outra Bom, outra coisa também que o pessoal coloca, né? E geralmente pessoal novo que começa a fazer o evangelho, que ainda está percebendo como que é, e tem uma mediunidade aflorada, né? Uma coisa também que é bastante lembrada, não é o momento de dar passividade, né? sim. O evangelho não. Isso eu esqueci de falar. É, o culto do evangelho no lar não é para virar uma reunião mediúnica. Não é para deixar a passividade, né? Não é para deixar ninguém conversar. Não é para a mediunidade aflorar nesse momento. E se acontecer, tentar controlar e tal, mas não é para acontecer isso. Eu vou fazer só a prece de encerramento e aí a gente volta no debate e pergunta se alguém mais tiver. Certo. É? Bom, então vamos encerrar. É. Senhor Deus, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de realizar mais um culto do Evangelho no Lar. Obrigado pelas leituras inspiradoras. Obrigado pelo debate muito esclarecedor que tivemos. Obrigado por todas as bênçãos que pudemos alcançar. Ah, pedimos que neste momento coloque nessas águas que estão em cima da mesa os fluidos e as energias positivas de que necessitamos para passar por mais esta semana com força, com saúde, vitalidade, paz e esperança. Possamos vencer os obstáculos, passar por todos os desafios com determinação e que na semana que vem estejamos todos reunidos novamente, em paz, sadios, para realizar o culto do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí vamos beber a água. Não sei se todo mundo colocou, né? Eu tenho meu chazinho aqui, que é uma água com saborzinho, né? Ô, Arthur, Bom, mas muitíssimo obrigada. Não sei se- esse é como eu faço, né? Como a gente tem feito em casa, o Evangelho. Acho que cabem adaptações pessoais. Eu acho que segue, é óbvio, né? Ninguém vai fazer a oração de encerramento no começo e fazer a oração inicial no final, mas é, é basicamente isso, né? Uma oração introdutória, a leitura do Evangelho, os comentários e a oração de encerramento. Pedidos de bênçãos podem ser feitos antes do encerramento ou na oração inicial. E antes da inicial,
começar com uma leitura que seja inspiracional, motivacional. É isso. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, também posso, ou comentários. Pergunta? Eu queria perguntar, na verdade. Então, Todo mundo que está participando já faz o evangelho? Será quantas pessoas fazem? Ou quantas Eu faço. pessoas precisavam só de mais um empurrãozinho para fazer? Faço. Talvez seria só assim, alguma ideia que eu tivesse fazendo coisa errada. Mas obrigada, gostei muito. Fazer logo mais às 10 horas, daqui a pouco. O meu, já fiz um hoje, já, então, né? 2 vai ser bom, viu? É. Dois é bom. Isso é ótimo. Inclusive, isso também é uma recomendação, né? Talvez, ou uma possibilidade. Se você precisar fazer adicionais, é possível fazer sim. Se estiver num momento difícil, né? Quiser fazer 2 vezes na semana, ou precisar acrescentar uma a mais, é possível fazer o evangelho fora desse horário. Quer dizer, faz o que está marcado, né, semanal, e pode acrescentar um outro quando for necessário. O evangelho nunca inclu- é demais, né? Sim. Inclusive, né, Geralmente, Marcos? Tem em determinados momentos difíceis, há centros espíritas, né, que orientam, faça todo dia, porque, na verdade, o Evangelho é um momento de oração que a gente procura conexão com os benfeitores, né? Então, como disse a Maria agora, nunca é demais, né? é, o que eu faço geralmente, eu faço o evangelho 2 vezes, mas eu gosto de ler o Fonte Viva, o Pão Nosso, o Vinhas de Luz. Aí, em outros dias, eu faço isso. Leio, né? E rezo, faço oração. É sempre bom, né? Estar em contato com essas leituras, né? São edificantes, nos ajudam muito Sim. no nosso processo do dia a dia, né? O estudo, né? O estudo nunca acaba, nunca para, né? E a gente precisa estar constantemente se renovando, se reciclando, E porque às É. vezes livro e aprendizado não faltam. E essa série aí que a Cláudia citou, Fonte Viva, O Pão Nosso, Vinha de Luz, Jesus no Lar, são livros assim, que a gente pode ler, são meus livros de cabeceira, né? Para antes da gente dormir, fazer eu geralmente utilizo para fazer, leio uma mensagem, você faz as suas preces para dormir. Quer dizer, é sempre facilita, nos mantém mais conectados com a espiritualidade amiga, né? É importante. Tá certo. Pessoal, alguma pergunta a mais? Senão a gente encerra. E eu estou vendo a Maria aí. Maria, posso pedir para você fazer a prece de encerramento? Boa noite, minha gente. Muita paz para todos nós. Eu estava caladinha assistindo a mensagem do Marcos, muito boa. É. Posso sim, Maria, posso. Então nós somos, Marcos, muitíssimo agradecidos, né? Somos muito gratos por você ter tirado aí do seu tempo. Eu sei que você tem o seu trabalho e a vida é corrida, né? Mas muito grata por esse momento para alguns foi relembrar, foi reciclar, tirar dúvidas, né? E se você continuar na Holanda, pode ser que a gente faça outros trabalhos juntos, se você aceitar, claro, será sempre muito bem-vindo, né? E por hoje, muitíssimo gratos, né? Como organização. E então nós vamos encerrando, aí eu vou pedir para a Maria fazer a prece. Maria, mas eu vou parar a gravação, tá bom?